Caraca, velho. Tô... Aí foram alguns embora. Quem disse isso? Ah, porque ela tá me reconhecendo em outra pessoa, né? Cheguei tem 2 minutos. Mas não dá pra gente falar ainda um pouquinho, menos 40 minutos. Dá pra gente conversar. Tá? 40, 50 minutos. Tá bom demais. A gente conclui esse texto, esses apontamentos sobre a filosofia de Aristóteles, tá? E, e aí na aula de segunda e na aula de quarta-feira é que eu quero conversar uma questão com vocês. Não sei se vai, porque na quarta-feira tudo não é certeza, mas tudo indica que eu não vá poder vir na quarta-feira que vem, tá? Que é dia 7. Exato, né? Então, tudo indica que eu não poderei vir na quarta, dia 7. Mas ainda vou ainda confirmar o compromisso que tenho. E daí eu repasso para vocês a informação na segunda-feira com riqueza de detalhe, tá? E com clareza. 20 de junho? Não, ela vai até. Eu tinha anotado, não sei aonde. Não, dia 1º de julho. Não, mas a gente encerra por aí também. A metodologia nós encerramos dia 26. Dia 24. Dia 24 a gente encerra metodologia científica. Aí é 24? É, 24, exato. E a filosofia a gente encerra. Deixa eu ver aqui, eu sei já. 28 de junho. E encerra com o último seminário. Aí vai ficar só questão de recuperação, essas questões básicas aí. Até o dia 6. É só uma mesma. Tá? É porque 28. Na verdade, essas horas aulas eu não. Eu fico voando quando eu olho lá no sistema e não consigo compreender muito. Né? Apesar de eu não ter estudado tanto matemática, mas algumas contas básicas eu sei fazer. Né? Então, se dizem que um horário é composto por 50 minutos e nós temos 2 horários por dia, né? Então nós temos, são 2 horários por dia, né? Que vai de 8h10 a 9h50, dá 2 horários de 50, né? Isso, quem é bom de matemática. E nós temos então 4 horários por semana. Tá? Nos meus cálculos, a nossa disciplina ela já encerraria, pela contagem que eu fiz no calendário do próprio sistema, porque o sistema está dizendo aqui que a filosofia encerraria dia 6 de julho. Só que pelos cálculos as 60 horas dão bem antes, né? E, e aí por isso quando for dia 28 a gente encerra o último seminário e daí quem passou, passou e a gente não vem mais pra cá não. Tá? Eu fiquei. Mas nós vamos só até o dia 28 com a disciplina. Eu espero que todo mundo aqui passe, viu? Tá todo mundo encaminhado para isso. Né? Não vão vacilar aí na segunda e na terceira nota, não. Tá? Dá para todo mundo ir tranquilo para o segundo período sem grandes dificuldades. Porque creio eu que na primeira avaliação de filosofia teve 99% de notas favoráveis. Né? Acredito que um ou dois ficou com média abaixo de 7. Acho que foi o número mais significante. Tinha outra coisa para conversar com vocês, mas agora falhou. Passou. Que era.
churrascaria? Não, a churrascaria nós vamos lá. É a aula de hoje. Até o dia 20, até o dia 26, hein? Até o dia 26. Tá? Ah, sim, aí na segunda-feira eu quero já, antes da gente iniciar os nossos seminários, que vai ser no dia 12, a gente inicia o primeiro seminário, e eu quero fazer um questionamento para vocês. Vocês já estão organizando seminários? Uma pergunta, vocês já estão organizando os seminários de filosofia? Tá estudando? Ó, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Amigos, negócios à parte, tá? Se porventura, a partir do dia 12, nas aulas que acontecerão em seminários, tá? Acontecer algumas situações que ocorreram em algumas primeiras apresentações aqui que vocês aqui e acolá ajudaram a gente na elaboração dos textos. Se eu perceber que o grupo não preparou o seminário, que o grupo não leu o material, tá? Que o grupo não construiu uma sintonia para fazer a apresentação do seminário, eu vou cancelar o seminário do grupo e o grupo todo fica sem nota. Tá? Pode o que você quiser. Agora, com a questão dos recursos midiáticos, porque eu teria que fazer a solicitação do data show do departamento, e aí eu já posso depois ver com o departamento como é que funciona essa questão da noite aqui, porque normalmente o departamento, quando dá 6, 7 horas, eles já estão fechados, aí eu não sei como é que eles fazem, mas aí a gente pode conversar com o Silvestre, e porque o Silvestre é a nossa salvação, né, com o data show. A gente tem que pagar um aluguel para ele. Daí a gente pode conversar com ele para ele trazer o data show para aqueles grupos que irão fazer a apresentação via data show. Não precisa, acho que não, acredito que não, tá? Eu converso depois direitinho com ele, para aí depois você só me confirmem os grupos que vão precisar utilizar o data show, que querem utilizar, tá? O data show, para a gente poder conversar com ele, aí eu digo a data para ele, ele traz o data show naquelas datas. Eu achei que é ruim para ele, porque acho que ele tem medo de andar à noite com o data show de moto, aquela coisa toda, né, distante de casa, e realmente sempre aí fica um pouco complicado, mas nem gosto do que é dos outros, né? Mas mesmo assim a gente conversa com ele direitinho, tá? E o que ele pode fazer. Você é o primeiro grupo, né? Tá, então pronto, eu já vou falar com ele já pensando em você dia 12. Acredito que dá pra gente conseguir. Certo? Bom, vamos lá. Pra gente concluir essa discussãozinha aqui básica que a gente estava traçando sobre o Aristóteles. Então, na segunda, nós estávamos, na verdade, nós concluímos a aula da segunda apontando as diferenças, assim, digamos, que marcaram essa separação teórica entre o Aristóteles e o Platão, ou Platão e Aristóteles. O momento em que o discípulo olha para a linha de raciocínio
do mestre diz, epa, bem aqui eu não concordo. Bem aqui tem, na minha concepção, tem um ponto em aberto e que eu não comungo dessa sua, essa sua ideia, digamos assim. Mas um pouco voltando aqui a outra questão, eu acho que esse curso ele assim, tem proporcionado, e eu acho que com a apresentação do seminário, com discussões de diversos temas que nós vamos discutir aqui, eu acredito que esse curso é um dos cursos assim, mais completos, né, na questão do estudo da filosofia que eu já trabalhei, tá, a nível de graduação, pelo tempo que a gente tem de discussão, 60 horas. Então eu acho que deu para, está dando na verdade, para a gente construir assim uma base ampla e completa, digamos assim, geral da discussão filosófica. Eu acredito eu que vocês conseguirão passar aí para o segundo período com uma bagagem bem construída a nível de filosofia. Apesar de a gente não ter lido o suficiente, né, que deveríamos ter, mas eu acredito que deu para, está dando na verdade, para a gente construir uma, uma, uma boa imagem, né, do conhecimento filosófico, né, daquilo que a filosofia tem para nos proporcionar, né, na medida que formos trabalhando no intuito de construir, né, uma linha, né, histórica da filosofia, buscando apontar, por mais que de maneira global, né, sem nos focar tão detalhadamente ponto a ponto, até porque não teria como, né, mas eu acho que mesmo assim, nessa maneira geral, eu acho que está dando para a gente ter uma experiência bem interessante com a filosofia. Essa é uma reflexão que eu estava fazendo hoje, né, na verdade, antes de vir para cá, nessa questão. Estava reolhando o material aqui, as apostilas, tá, realmente deu para a gente estar construindo uma base muito boa em relação às discussões em torno da filosofia. Pelo menos a minha concepção foi essa. Talvez a de vocês pode ser que tenha, que divergem um pouco da minha, talvez possa ser que não estejam gostando tanto quanto eu da disciplina, né? Mas cada caso é um caso, né? E paciência. Mas pelo menos essa é a minha impressão. E até mesmo no momento que vocês expõem a fala de vocês, os comentários de vocês, a gente consegue perceber que as reflexões estão ficando, tá? Os argumentos de vocês assim, dá para a gente ter uma noção que tá ficando alguma informação. E isso para mim é o mais importante, né? É o mais fundamental, né? Apesar de não terem lido tantos materiais, mas aí no início, né, mas depois que eu tive a sacada de trazê-los aqui para frente para colaborar comigo nas exposição dos conteúdos, né? Então, acho que a partir daquele momento ali, a gente conseguiu dar uma identidade para a disciplina, né? No sentido de trazer vocês para a discussão, mesmo que forçados, né, a lerem o texto para poderem estar aqui, né, mas de certa forma serviu de incentivo para vocês buscarem a leitura. E aí, em geral, assim, todos me surpreenderam muito aqui na frente com a leitura dos textos. Confesso e que fique aqui, né, porque seria até uma questão, não sei se ética, antiética. Confesso que até melhores discussões, mesmo com alguns nervosismo que certamente faz parte, isso é normal, mas para o primeiro contato que vocês estão tendo com a universidade,
né, nessa nova rotina, né, de estudo que nos exige um pouco mais de empenho. Eu confesso que as discussões que foram tragas de vocês, para vocês mesmos aqui, com a leitura dos textos, foram discussões até mais produtivas do que as discussões que nós travamos na disciplina de férias que nós trabalhamos aqui no mês de janeiro, né? Com alunos que já estavam lá no segundo período, alguns lá no terceiro período. Aí eu percebi, né, para encher a bola de vocês, né? Mas aí eu percebi que vocês, mesmo no primeiro período, a desenvoltura já se demonstrou bastante, bastante significativa, tá? É só mesmo uma questão de informação. Ela quer falar com alguém? Ela quer falar com alguém? Não? Vê só te deixar na porta mesmo, né? Rapaz, conta essa história direito. Ou é o Rangel que ela quer falar? Né? Vai tomar água, né? Aí ele ficou muito nervoso, né? Quando eu falei assim, ele. Ou é porque ele tá perto da Vanusa aí, não quer dar. É não? Rapaz. Quer se comprometer, é? Ah, tá certo. Pois vamos lá. Então, como nós estamos voltando aqui à discussão sobre Aristóteles, ah, como nós estávamos tratando na aula anterior, na verdade, vamos fazer um pouco diferente. Eu ver aqui. É a Eline mesmo. Nossa Eline Leite Mello. Dizer o nome completo. Nós encerramos a aula da segunda fazendo uma diferenciação entre a filosofia de Aristóteles e a filosofia de Platão, né? Momentos em que eles divergem intelectualmente, teoricamente. Dê uma resumida para nós aí na discussão que a gente encerrou segunda-feira. Discussão final da aula Isso. passada foi o seguinte: principalmente Platão era sobre a teoria dele acreditava que as coisas perfeitas só existiam no imaginário, só na cabeça das pessoas. A partir do momento que você concretizava algo, ele deixava de ser perfeito. Que o mundo da perfeição, ou seja, o mundo ideal, não é esse termo, né? O mundo perfeito seria o mundo, como a teoria. Mundo das ideias. Mudança, que a teoria dele, que eu não estou lembrando agora, ele fundamentou isso, que você pode ter imaginado essa cadeira na sua cabeça de uma forma, mas a partir do momento que você faz a cadeira, ela não vai sair da mesma forma que você imaginou. E essa cadeira já não é tão perfeita como o mundo das ideias. O mundo das ideias. Já o Aristóteles não, ele acredita que para você começar a ter uma ideia, você tem que ter um fato ali presente. No caso, ele vê primeiro a cadeira feita. Para ele, a perfeição é o objeto da ponta. E aí, daí, ele vai imaginar a cadeira. Então, para ele, tem que ter um ponto inicial. A perfeição seria a partir de algo que já existe. Seria aperfeiçoado e assim feito novamente. Seria como a perfeição dele seria algo concreto, algo que já existe. E ao contrário de Platão, que o mundo das ideias que era perfeito. A diferenciação deles é mais ou menos essa. Isso. Mesmo Aristóteles sendo também seguidor de Platão, mas como já foi dito, e a gente percebe que em tudo que você já fala, a filosofia é uma constante evolução. Cada um trabalha a partir do momento que o outro deixou. Aí vai aperfeiçoando. De início vai concordando com Platão, no caso, ele concordava com tudo que o Sócrates falava. Ele foi seguidor, difundiu a teoria dele durante muito tempo e depois ele começou a criar o seu próprio ponto de vista e expor. Aí acontece a mesma coisa com o Aristóteles, né? Então é isso, a linha, tudo que você está falando, ele começou desde a história dos mitos até agora, né? O Aristóteles. Então é uma questão evolutiva.
com isso quem ganha é a história, né? Com isso é a história que sai lucrando nessa contextualização toda. Você concorda com isso, Gimenez, que a Eline disse? Você acha que realmente essa diferenciação se dá aí nesse ponto de vista que ela colocou entre Aristóteles e Platão? Mas tu acredita que sim, por quê? Sim, muita coisa. Acho que talvez para a gente conhecer, mesmo que fosse 40% da filosofia desses caras aqui, deveríamos ler no mínimo 2 obras de cada um deles, para a gente ter um conhecimento mais. Mas infelizmente o tempo não nos permite fazer essas leituras, essas discussões, né? Exato. E até porque eu digo nós, eu falo aqui no sentido de me colocando no meio de vocês, né? Até porque nós não somos do curso de filosofia, tá? Nós somos do curso de geografia. Então a filosofia ela entra aqui mesmo como uma parceira, no sentido e aí por isso ela é inserida logo no primeiro período do curso, porque ela vem exatamente como esse abridor de portas, né? No sentido de preparar o terreno do conhecimento que nós vamos nos adentrar, né? No sentido de pesquisadores, né? E enquanto pesquisadores percebermos como é que essa história se deu, né? O início de todo esse conhecimento que hoje se dá diante dos nossos olhos e que não sei se foi na aula passada você disse, a discussão desses caras se torna tão presentes no nosso dia a dia que muitas das vezes a gente convive com todas essas teorias e não nos damos conta, né? Para entendermos aí a importância, né, que esses primeiros, digamos, teóricos do conhecimento, vamos colocar assim, né, tirar esse rótulo de filósofos, mas colocá-los como teóricos do conhecimento, porque é isso que eles eram, né? Homens que estavam em busca de construir o conhecimento, e aí da maneira como eles acreditavam que esse conhecimento poderia se dar, né? A maneira como eles reformulavam. E aí, para dar uma resumida ainda mais nessa questão que nós discutíamos na aula passada, nós podemos aí amarrar esse primeiro momento de contraposição, né, nessa contrabalança entre o Platão e Aristóteles, né, colocar de um lado um Platão que é racionalista, tá? Um Platão que é movido pela razão, puramente pela razão, tá? Aonde a ideia do verdadeiro ou a ideia da coisa em si, pura e absoluta, dava-se no intelecto, né? E aí por isso mundo das ideias, mundo inteligível, porque está no intelecto, e o intelecto quem comanda é a razão, é a racionalidade. Então nós podemos colocar aqui um Platão de um lado enquanto racionalista, e nós podemos colocar um Aristóteles no outro lado da balança como sendo um empirista, tá? O empirista no sentido de dizer que aquilo que fundamenta e que possibilita o verdadeiro conhecimento das coisas, ou das coisas em si, ou da coisa em si, melhor esclarecendo, é o contato direto do homem com a realidade. E aí, quando eu digo a realidade, é a materialidade. Tá? E a materialidade ela só pode ser percebida por nós através do nosso sentido quando nós temos um contato com essa materialidade. E quando nós temos um contato com essa materialidade, nós estamos experienciando essa materialidade. Nós estamos vivenciando. Tá? A partir do momento em que eu toco a cadeira, em que eu tenho um contato com a cadeira,
é totalmente diferente de eu ter a ideia de cadeira. Tá? Que eu posso mentalmente desenhar a cadeira como ela se encontra diante de mim, mas essa construção mental e intelectual, ela não é a mesma coisa do que o contato físico direto com a cadeira. E aí, quando eu tenho, mais ou menos isso que o Aristóteles está querendo dizer, quando eu tenho contato concreto com a coisa, eu posso dar vamos utilizar o termo cristão, eu posso dar um testemunho mais coerente sobre esse objeto, porque eu estou vivenciando, eu estou experimentando essa cadeira. Eu não estou somente, né, Adonis, tendo uma ideia do que é a cadeira. Eu a conheço mentalmente. Tá? Mas quando eu experiencio essa cadeira concretamente, a minha percepção sobre a cadeira ela vai ser redefinida. Tá? Ela sofre uma modificação. Tá? Na minha concepção primeira. Tá? Porque mentalmente, quando nós não estamos diretamente em contato com o objeto, ele pode ser de inúmeras formas. Tá? E por ele ser de inúmeras formas no meu intelecto, eu posso concebê-lo da maneira como eu imagino que ele venha a ser. Tá? Diferente de quando eu tenho o contato direto com esse objeto. Daí eu atesto, por meio dos meus sentidos, aquilo que eu estou apalpando, aquilo que eu estou sentindo concretamente. Tá? Então, poderíamos fazer essa diferenciação utilizando os dois termos que vão acompanhar a filosofia em todo o seu percurso, o conhecimento em si, tá? enquanto solidificação, que é o racionalismo e o empirismo. São duas correntes do conhecimento que vão estar presentes em todos os momentos da história do conhecimento ocidental. Racionalismo e empirismo. Num embate que, de certa forma, é um embate positivo, porque, no meu ponto de vista, e também no ponto de vista de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, certamente alguns de vocês irão trabalhar ele aí no seminário, na verdade irão falar um pouco sobre a filosofia dele, que é o criticismo, né, onde o Immanuel Kant busca, com a sua filosofia, fazer uma união histórica entre essas duas correntes de pensamento, racionalismo e empirismo. Concluindo, né, segundo o Kant, que ambas se equiparam, ou seja, ambas se sustentam mutuamente, ou seja, no sentido de que uma depende da outra para que o conhecimento seja construído. Ora eu preciso experienciar, ora eu preciso racionalizar. Ou seja, o que Kant está querendo dizer com isso? Que o conhecimento não pode ser dado somente a partir de um prisma de justificativa. Ou seja, o conhecimento não é puramente racional. Ou seja, aquilo que a minha razão não concebe enquanto verdade, então não é. Né? Nesse sentido aí da busca do conhecimento. Ou seja, se a minha razão diz que Deus não existe, então Deus não existe. Por quê? Porque a minha razão não atesta a existência de Deus. Mas a minha experiência está dizendo que Deus existe. As ações que eu exerço no meu dia a dia, em que em determinadas situações eu sinto a presença de uma força superior, de uma força divina, que me sustenta, que me acolhe, que me dá forças para superar algumas dificuldades. Então, eu atesto que Deus existe sim. Eu posso não concebê-lo racionalmente,
tá? Eu posso não tocá-lo, eu posso não senti-lo, mas a minha história de vida diz o contrário, né? Atesta que esse Deus existe sim. Então, o Kant ele procura fazer aí, digamos assim, uma espécie de casamento entre o racionalismo e o empirismo, né? Mas basicamente para dar aí uma explicação bem mais consistente sobre essa diferença aqui. Essa primeira diferença, na verdade, entre Aristóteles e Platão. Você ia falar? Você falou, professor, quem foi? Foi, acho que ele... Outra coisa? Mas quer ir beber? Não entendi, que ele falou, professor. Aí eu... Uhum. Uhum. Sobre o ideal de Karl Marx e Engels, né, sobre o capitalismo. Sim. Muito teórico, teoricamente. Sim. Porém, aí teve a questão da implantação do capitalismo, chamado de capitalismo real, e Sim. foi totalmente torcido. Então, seria mais ou menos, se fôssemos colocar essa classificação, ele teve a ideia racional, né, de que seria capitalismo, e o capitalismo real virou o quê? Virou ruim. Na verdade, racionalmente ele cria uma teoria que ele na verdade, mapeia essa teoria enquanto uma teoria perfeita, e quando isso vai ser manifestado na experiência, ganha outras conotações, né? E aí totalmente diferente daquilo que ele imaginava, né? Que o capitalismo deveria ser vivido. Poderia ter dado esse exemplo. Tu poderia ter dado esse exemplo lá para os alunos, né? Ia enriquecer ainda mais a tua fala, tá? E aí um outro ponto que o Aristóteles vai diferenciar na verdade vai se diferenciar de Platão, é na questão dos particulares e dos universais, que vai estar, de certa forma, dentro dessa mesma discussão que nós estávamos tratando na aula anterior, no sentido de que aquilo que o Platão considera enquanto particular, tá? Para ele, Platão, tem menos, digamos assim, validade ou menos valor do que aquilo que ele se considera enquanto sendo universal. E aí o que o Platão classifica enquanto particular são a realidade que nos cerca, tá? São as experiências que nós vivemos no nosso dia a dia. E aquilo que, segundo ele, seria os universais, ou o universal, é aquilo que estaria no mundo das ideias. Tá? E aí, mas em que sentido, professor? Porque para o Platão, aquilo que está no mundo das ideias não muda. Tá? Não muda. Não pode ser alterado. Por quê? Porque é perfeito. Aí você foi na aula da segunda, não, na aula anterior, na semana anterior, nós estávamos ainda discutindo sobre Platão, né, que quando a gente falava na questão desse mundo das ideias, enquanto o mundo, né, o Hélio, das ideias puras, e essas ideias são puras porque essas ideias são perfeitas, tá? Porque essas ideias são perfeitas. E algo que é perfeito, ele não pode ser alterado. Tá? Ele não pode sofrer alterações. Tá? Porque uma vez que ele é perfeito, se é retirado dele alguma característica na verdade, algum elemento que o faz com que ele seja único, tá? Ele perde a sua universalidade no sentido de uma perfeição. Enquanto que aquilo que é particular, ele pode sofrer alterações que divergem da ideia principal, verdadeira dele, tá? da ideia primeira dele.
Professor, tá confuso. Eu explico. Já, cara? Rapaz, o negócio tá ruim pra ti. Vai lá, corre, corre. Essa mesa aqui, agora ele me desestruturou. Essa mesa, digamos, pode ser que ela tenha sido. Vamos imaginar que esta mesa aqui, ela chegou hoje da marcenaria. Né? Rezar que está muito feia para ele. A professora Silvia disse que ela já está o quê? Com uns 30 anos, né? 40. Paciência. Então, vamos imaginar que ela chegou hoje. Tá? O primeiro contato dela conosco foi no dia 30 de maio de 2017. Então, ela está intacta, né? Imaginemos isso. Né? E aí nós aqui, ao olharmos para esta mesa, imaginamos alguns elementos que podem deixá-la ainda... como? Tá. Elementos que possam deixá-la melhor ainda. Que possam ainda dar um melhoramento a esta mesa. E aí nós começamos a fazer essas modificações. Tá? Nós começamos a fazer essas modificações nesta mesa, nesse objeto. Tá? Automaticamente, ao fazermos estas modificações, esta mesa, para o Platão, ela perde a sua universalidade. Tá? Porque ela sofre modificações, ela sofre alterações no seu percurso de existência. Então ela perde, tá, a sua essência primeira, né? Essa ideia pura, né, de perfeição. Tá? E aí é exatamente nesse contexto aí que ele vai exatamente apontar que os particulares são menos reais do que os universais. E aí esse dualismo platônico vai estar sempre presente, né? Nesta briga, digamos, entre aspas, entre mundo das ideias e mundo inteligível. Tá? No sentido de que para o Platão, mundo das ideias é superior e mundo sensível é inferior. Né? Mundo sensível é subjugado a mundo inteligível. Mundo sensível é cópia, e cópia mal feita do mundo inteligível. Mundo das ideias, mundo sensível, que é esse que nós estamos, é imperfeito, é ilusório. Tá? Não tem sentido real. Tá? Ou seja, para Platão, todos nós não passamos de mera ilusão de um mundo perfeito que se encontra em um outro plano, digamos assim, tá? Daí, enquanto o Platão é um dualista, tá? Na sua maneira de conceber o conhecimento, tá? Ou a construção do conhecimento, o Aristóteles vai se apresentar enquanto sendo um monista. Alguém poderia me esclarecer o que é monismo? Monismo. Valéria, minha prova é na sexta-feira, viu? Sexta-feira. Reza aí para me passar. Então, o que é monismo? Hein? Bora lá. Cadê o dicionário? O que o Ronaldo está fazendo no celular? Até jogando. Pai, tu acaba com minha aula, cara. Eu tava até pensando em postar esse vídeo aqui no YouTube, mas não vou mais fazer isso não. Porque meu aluno, com uma discussão tão interessante quanto essa, o cara tá jogando no celular. Tá? E nos próximos... Pois é, como é que pode? Tá ruim? Então, monismo, pessoal, é um termo
que se refere a uma única realidade. Tá? Então, monismo se refere a um, tá? E no sentido de mono, uma. Sim, isso, uma cultura. De uma cultura. Exato. Mono significa um, dur significa dois. Né? Porque vocês têm um celular, aí tem aquele Samsung Dual, é isso assim, né? Então, Dual, né? Então significa dois chips, entendeu? Se fosse mono, seria só um chip. Tá? Então, o monismo é uma só realidade, segundo o Aristóteles, constituída por diversas substâncias. Tá? Por diversas substâncias. Então vejam aí que enquanto, eu falava isso na aula anterior, enquanto que o Platão, né, Anderson? O Anderson fica só ali, só na brisa. Então, enquanto o Platão, ele faz esse recorte hierárquico, na verdade ele impõe uma hierarquia, tá? Em busca do conhecimento, e aí em um plano ele põe o conhecimento verdadeiro e no outro ele põe o conhecimento que é ilusório, que é falso, né? nesse termo. E aí por conta dessa sacada aí do Platão, é que o cristianismo vai se valer, tá? Mais precisamente a partir de São Tomás de Santo Agostinho, né? Que vai se valer bastante dessa teoria filosófica do Platão, e já falei em outros momentos aqui para vocês, para justificar a existência do céu enquanto local superior, tá? Enquanto local pleno, enquanto substância perfeita, e a terra enquanto um plano inferior, local de expiação dos pecados, tá? Local em que o homem vem para pagar os seus delitos, né? Que cometeu, né? Perante Deus, e isso é um karma, né? Na nossa história, que o cara já nasce pecador, o cara não tem nem direito de escolher pecar, né? Você já nasce pecador para a perspectiva cristã, ou seja, outros pecaram e tu paga. É muito injusto isso. Já é gerado no pecado, né? Isso é muito injusto com a criança, né? Que não conhece o mundo, já nascer pecador, né? Que nasce da carne, né? Nasce da carne. E esse nascer da carne, que para o cristianismo, quando se diz nascer da carne, é nascer no pecado e para o pecado, e aí para o cristianismo o corpo, ele já nasce padecendo de pecado, tá? É uma outra vertente perspectiva platônica, que não deu para a gente tocar nesse assunto quando nós estávamos falando da filosofia platônica, que é a questão da relação dualista entre alma e corpo. Entre alma e corpo. Que para o Platão, a alma, ou a nossa ânima, a nossa psique da psicologia, tá? Ela é superior ao nosso corpus, do latim, ou seja, ao nosso corpo. Tá? A alma enquanto superior e o nosso corpo enquanto inferior, e que serve somente para que a alma acople neste corpo e expie as suas culpas. E aí, quando esta alma encontra-se preparada a voltar para o plano superior, esse corpo ele é descartado, tá? Ele é descartável, ele não tem utilidade, tá? E aí a perspectiva cristã faz um enredo em torno desta perspectiva filosófica de Platão, e aí vai dizer: o nosso corpo ele é local de expiação de nossos pecados, e uma vez que morremos, a nossa alma, que é superior, vai ao encontro de Deus, que estás no céu,
e o nosso corpo vai ao encontro da terra. Hã? Isso aí tem suas exceções também, né? Mas para o cristianismo, e aquele cristianismo assim mais... na verdade, não um cristianismo, não um cristianismo ou outro, mas o cristianismo em geral, ele prega a doutrina de que todos nós, já ao nascermos, já nascemos destinados ao céu. Tá? A nossa existência terrena é que vai, as nossas ações terrenas é que vai nos distanciando deste plano primeiro de Deus. E aí por isso há os desviamentos no meio do caminho, e alguns vão lá para o enxofre, ou para o purgatório, que são aqueles que ainda têm uma chance de irem ao céu, né? É mais dolorido ainda, né? É o paraíso, né? Não, o paraíso. Tem um paraíso. É muita coisa, mas é um negócio interessante, tá? Então, voltando aqui a nossa... Como é que é? Rio? Como é que é a história aí? É aqui mesmo, né? Paraíso, é o inferno, é tudo, né? Então, voltando aqui a essa discussão religiosa, cara, vai longe. Isso vai muito longe, enfim. Mas eu falo essas coisas assim, mas eu acredito muito em Deus. Muito mesmo. Eu acho que ele, né? Essa certeza solar, né? Não, é bom isso aí, né? Só que assim, eu sou aquele cara que acredita em Deus, mas eu não acredito no Deus que muitos pregam, né? Eu acho que tem uns deuses que alguns pregam por aí, que é um Deus charlatão, né? É um Deus pilantra, né? Que essa palavra não seja mal interpretada, né? Mas tem alguns deuses que a galera prega por aí que Deus me livre, né? De chegar perto desses deuses, né? Ou desse Deus, né? Que é pregado muitas das vezes por aí, né? Que é um Deus capitalista, é um Deus aproveitador, é um Deus que se faz de vítima, tá? É um Deus que pede dinheiro. Eu acredito, o meu Deus que eu acredito, ele não necessita disso. Mas enfim, é meu ponto de vista, né? Pode ser que tenha alguém aqui que como? Rapaz, fala, rapaz, eu só pensei, tu abriu a boca. Então vamos lá, voltando à nossa discussão. Mas pode ser que o cara seja ungido, né? Quem somos nós para julgá-lo, né, de outra maneira, né? No entanto, as ações do cara não condizem, né, com essa unção toda que ele diz ter recebido de Deus, né? Paciência, né? Enquanto o cara que... Mas não vamos entrar nisso aí não, vamos voltar para o nosso Aristóteles, porque isso aí é complicado. Deixa as igrejas trabalharem, né? Então, o Aristóteles vai dizer que enquanto o Platão é dualista, né, divide o conhecimento em dois planos, o Aristóteles ele aponta o monismo, dizendo que existe somente uma realidade, tá? E essa realidade, para ele, vai ser constituída de diversas substâncias que ele classifica enquanto substâncias individuais e seus atributos, tá? Substâncias individuais e seus atributos, ou seja, cada ser existente é composto de uma substância
específica, e dessa substância específica lhe é atribuído algumas qualidades e funções. Tá? É atribuído a esse ser algumas qualidades e funções. Tá? Mas mais à frente a gente vai compreender bem melhor essa questão aí. Tá? E aí, para o Aristóteles, estas substâncias são constituídas de matéria e de forma. Existe a matéria, tá? E existe a forma que a matéria toma. Né? Nesta relação aí do conhecimento. E aí a matéria seria, para o Aristóteles, ou seja, o princípio do indivíduo, ou seja, seria aquilo que faz com que a substância seja, digamos assim, numericamente um indivíduo. E aí, quando eu digo indivíduo, não estou falando de ser humano, tá? Mas quando eu digo indivíduo no sentido de algo que existe, tá? A cadeira, a mesa, o capacete, tudo é uma espécie de indivíduo, né? Que tem por detrás de si uma matéria específica que compõe aquele indivíduo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. A mesa, ela tem uma matéria. A matéria é a madeira. A forma é a identidade que essa madeira passa a adquirir, que é a mesa. Essa é a forma da madeira. Ou exatamente a forma que a madeira tomou, né, ao longo da sua extração, serragem, aí vai para a mão do marceneiro, ganha-se uma forma e chega às mãos do consumidor. O homem tem uma substância, tá? Exato. Com o tempo ela vai se modificando. Exato. E mais interessante, nós vamos chegar mais aqui à frente nessa discussão, é que para o Aristóteles, por mais que essa matéria, essa substância, essa matéria, ela, com o passar do tempo, se modifique inúmeras vezes, tá? De diferentes formas, mas essa matéria nunca vai deixar de ter aquela substância específica que a gerou. Seria a sua essência, tá? Exatamente, a sua essência primeira. Então, essa mesa, estamos usando muito esse exemplo, ela pode ser modificada da forma como vocês imaginarem que ela possa ser alterada, mas ela nunca vai perder a sua substância primeira, que é a madeira. Entende? Nesse sentido aí. Ela pode ser modificada, alterada várias e várias vezes, refeito o seu modelo por diversos olhares, mas a essência primeira dela não vai se perder no tempo, que é a madeira. Nossa Senhora, minha esposa. É a esposa, é alguma coisa, porque... Não, acho que ela está pensando que não, que eu falei para ela que possivelmente não haveria aula. Ela está imaginando que não teve. Pode ser também, pode ser, é uma possibilidade. Então, isso seria a matéria, é uma possibilidade, ela riu ali, mas é uma possibilidade. Ela pode realmente estar pensando nisso aí. E realmente eu também estava pensando em sair daqui. É o boteco. O boteco ela tem mais cisma com o boteco do que com o Ibinha. Porque ela disse que a minha cara é boteco. Então, a forma, toda vez que ela passa em frente do boteco, ela diz, só lembro de ti quando eu passo aqui. É o point. E realmente eu estava pensando em dar uma passada lá. Então, a forma é o quê? É o princípio de determinação. Escutem só. A maneira como a matéria, tá, se organiza em cada indivíduo faz com que o indivíduo pertença a uma determinada espécie. Ou seja, a matéria não é única, como diz o Platão. Ou seja, que existe uma ideia pura, única, e que dessa ideia
a realidade ela é construída. Para o Aristóteles é totalmente diferente. Essa matéria, tá, ela é dada para cada indivíduo de maneira diversificada. Tá? Vocês aqui que são da área da geografia podem até saber muito mais do que eu. Sou um leigo nesse contexto. É que para os estudos laboratoriais da geografia, quando vocês estiverem tendo essa experiência, não sei nem se aqui em Coelho do Cachorro tem laboratório, tem, né? Quando vocês tiverem essa experiência laboratorial com alguns elementos que compõem o estudo da geografia, a Eline pode até falar com mais propriedade, que já passou por lá. Vários objetos de estudo da geografia vão partir de um ponto específico, tá? E não existe, dentro do contexto de geografia, um objeto que seja, digamos assim, a centralidade de todo o estudo geográfico. Não existe uma substância única e que dela parte todos os estudos da geografia. Existe um contexto de estudo da geografia, é o espaço geográfico, digamos assim. Vamos imaginar que essa seja o horizonte, ou na verdade a perspectiva de atuação da geografia, o espaço geográfico. Mas dentro desse espaço geográfico, ela vai lidar com diversos contextos de abordagem. Tá? E esses contextos de abordagem vão partir de um ponto específico. Você vai estudar o solo a partir de uma dada substância que compõe o solo, não é isso? Você vai estudar as rochas, você vai partir de uma dada substância que compõe as rochas, né? Você vai estudar, não sei se essa é um estudo da geografia, a questão das águas, essa pegada aí toda de hidrografia, é isso, né? Então, vocês vão partir de uma outra substância, né, específica, tá? E aí, segundo o Aristóteles, são essas substâncias diversificadas, certo, Ximenes? Que formam, ou na verdade, que determinam o significado de uma espécie. Entende? O ser humano, tá? Ele tem uma substância. Tá? Eu não me recordo aqui, mas dentro da biologia existe uma substância que compõe o ser humano, digamos assim, é a substância primária da composição do homem. No momento não me recordo, tá? Esse é um estudo que é da linha filosófica realmente, mas agora não me recordo aonde, em que momento tem esse estudo, né, que aponta a essência primeira do homem, né, essa fundação quanto substância, tá? Então, nesse contexto aí, ou seja, a forma ela seria o caminho, tá, por onde a matéria percorreria, tá, até organizar e constituir as espécies existentes. Tá? As espécies existentes. E aí você pode imaginar as diversas espécies que estão nos rodeando. Tá? As plantas, os animais, né? E assim sucessivamente. Né? E aí outros elementos que compõem a filosofia, na verdade, de Aristóteles, e que fundamentam, digamos assim, a sua leitura filosófica, que é a concepção de essência e acidente, tá?
a concepção de necessidade e contingência e a perspectiva de ato e potência que dão, digamos assim, um norte para a construção dessa filosofia bem aristotélica mesmo, tá? Um momento mesmo de tomada de posicionamento. Aí, sim. Você falou que Aristóteles começou a organizar a questão da disciplina. Sim. No momento porque ele deveria começar qual foi a ideia inicial dele, porque ele resolveu dividir as ciências, e de certa forma isso influencia a gente, porque a partir daí foi organizado de melhor forma. Sim. Deixa eu ver se eu recapitulo a minha fala. Que, assim, não é que o Aristóteles ele tenha dividido as ciências, né, as áreas do conhecimento, tá? O Aristóteles ele toma como base a filosofia, tá? E aí dentro da filosofia que até Aristóteles era estudada de maneira ampla, global, ele subdivide os campos de atuação da filosofia. É óbvio que hoje esse campo filosófico se expandiu. Mas, digamos assim, o primeiro a fazer essa expansão dentro do estudo filosófico vai ser o Aristóteles. Tá? Quando ele vai fazer essa divisão entre lógica, entre ética, entre política, entre poesia, entre metafísica. Você pode dizer o quê? Olha, vejam, que dentro da filosofia nós podemos estudar estes campos aqui em específico. Nós podemos nos dedicar única e exclusivamente a alguns desses pontos aqui. Ou podemos também estudar todos. Tá? Então, a partir dessa sacada aristotélica, digamos assim. Sim, que era o Pitágoras. Tá? Pitágoras. Então, com essa sacada aristotélica, posteriormente a ele, os outros teóricos começaram, a partir desse modelo implantado por ele, partir também para a ampliação dessa divisão. Por quê? Como é que eu posso colocar aqui para vocês? Até então, digamos que química, geografia, biologia, medicina, astronomia, astrologia, digamos assim, letras também, matemática, física, tudo era filosofia. Entende? Tudo isso era filosofia. Ou seja, eram situações que todos os filósofos se ocupavam de todas essas problemáticas, né, no campo do conhecimento. E aí, a partir do Aristóteles, alguns filósofos vão passam a se preocupar única e exclusivamente com uma dessas áreas, com uma dessas contextualizações. Né? E aí passam a buscar o conhecimento a partir de uma dessas áreas específicas. E aí a física se desprende da filosofia e vai procurar o seu próprio objeto de atuação, né, e fundamentar suas pesquisas, né, em torno daquele objeto, e assim sucessivamente acontece com as outras áreas. Né? E aí cada uma, digamos assim, ganha a sua autonomia. Autonomia no sentido de buscar construir o conhecimento a partir das suas próprias certezas, tá? Das suas próprias convicções. Né? Nesse sentido aí é que o Aristóteles é esse cara que marca essa divisão, tá? Dentro do contexto do conhecimento, mas partindo da filosofia, de tópicos relacionados à filosofia. Ou seja, ele não escreveu livros sobre astronomia, sobre matemática, sobre física. Tá? Ele escreveu sobre metafísica, que diferencia de física. Ou seja, metafísica para ele significa metafísica, ou seja, assuntos que estão para além da realidade física.
tá? Ou seja, seria a gente colocar aqui o universo, né, além do universo, o que pode existir além do universo. Então essas questões aí ele vai discutir no seu livro chamado de Metafísica, ou seja, assuntos para além dessa realidade física, tá? Então esses 3 tópicos aqui no livro da Metafísica seriam distinções cruciais, né, das quais resultaria ou resulta a teoria aristotélica sobre o ser, né, e aqui o ser enquanto conhecimento, tá? Enquanto busca do conhecimento, tá? E aí o que seria para Aristóteles essência e acidente nessa corrida pelo conhecimento das coisas, ou pelo conhecimento da coisa em si? A essência, para Aristóteles, constitui aquilo que faz com que a coisa ou o objeto, tá, seja aquilo que ela é. De modo que, se retiramos tal qualidade da coisa, ela perde a sua identidade, deixando de ser o que é. Precisa explicar isso aqui, né? Ou precisa? Adonis? Ah. Basicamente, digamos que sim, mas assim. Tem alguém nessa hora que eu acho que é uma característica peculiar, que é algo dele, só dele. Se tu tirar aquela coisa da identidade dele, ele deixa de ser. Porque ele é necessário primeiro. Sim. Isso. Você tem essa mesa aqui. Nós estamos dando um exemplo de mesa demais aqui hoje, né? Mas seria isso assim. Você tem essa mesa aqui. Retirem essas 2 pernas dela aqui. Digamos que é o suporte dessa mesa. Retirem essas 2 pernas aqui. E coloquem somente essa tábua aqui no chão. Ela não é mais uma mesa. Ou ainda continua sendo uma mesa. Pode ser que nós que a conhecemos enquanto mesa, ao olharmos para a tábua no chão, ainda tenhamos a ideia de que ela é uma mesa, porque nós a conhecemos. Sim. Ela perdeu a essência dela. Exato. Ó. Aí para fundamentar essa questão aí, ó, veja o que ele diz sobre acidente. Acidente seria o quê? Aquilo que a coisa manifesta, mas que não está diretamente ligado com aquilo que ela é. De modo que, se a coisa perde tal qualidade, nem por isso deixa de ser o que ela é. Tá? Então, o acidente aqui seria assim, digamos, não aquilo que nós retiramos do objeto, mas aquilo que nós acrescentamos ao objeto. Porque na medida em que nós tiramos a essência, digamos que o que faz com que uma mesa seja mesa, para a nossa concepção, o nosso entendimento de que mesa que nós temos, são as suas pernas. Essa leitura que nós temos de mesa. Se nós tiramos as pernas da mesa, ela perde essa funcionalidade de mesa, essa essência de mesa. Digamos assim. Nós tiramos isso aqui, escondemos, botamos a mesa ali. Convidamos algumas outras pessoas que nunca viram isso aqui enquanto mesa e perguntam: o que é aquilo ali? É uma tábua. Ela ganha uma outra concepção de objeto. No acidente, tá, é diferente, porque aquilo que nós acrescentamos ao objeto. Entende?
Vou dar um exemplo bem midiático. Vocês certamente acompanham aí via Facebook, internet, Google, a, a transformação forçada que aquela filha de Gretchen, chama Tamiranda, ela na verdade, ela está fazendo uma transformação forçada no seu corpo, tentando fazer o que com isso? Retirar a essência feminina que ela tem. Tá? Então, ela está causando alguns acidentes, e acidentes voluntários, no próprio corpo, para que ela para que ela perca a identidade feminina que compõe ela, que compunha ela, digamos assim. Tá? No entanto, né, Adonis, mesmo que ela retire os seios, como ela já retirou, tá? Ela murchou os seios, mesmo que ela retire os seios, tá? Ela já pensa em fazer a cirurgia para reconstrução de um órgão genital masculino, tá? Para que ela realmente seja plenamente homem, só que isso é uma cirurgia caríssima, tá? Então ela certamente deve estar juntando. Então, mesmo que ela faça isso, não, o negócio é sério. Então, mesmo que ela faça isto, ela sempre vai ser mulher. Entende? Ela vai fazer toda uma transformação acidental no seu corpo, mas a sua essência não vai mudar. Não vai mudar. Tá? Ela vai continuar sendo uma mulher. Porque a essência dela é feminina. Sim. Ah, sim. Esse outro rapaz aí, outra questão aí. Esse é um rapaz, sim, ele fez Big Brother, não sei quando, que ele era transexual, como é o nome dele? Não transexual, transvesti mesmo, era um moreno. E ele fez a cirurgia da reconstrução genital. Tá? Ele tirou o órgão masculino e pôs um órgão feminino. Tá? Só que ele vai sempre continuar sendo um homem. Tá? Psicologicamente ele sempre vai ser homem. Entende? Então assim, ele transformou o corpo, mas a essência masculina dele vai sempre permanecer. Tá? Tentem fazer isso aí algum dia, aí vocês falem como é que fica. Hã? Gostou, né, Maurício? Vai fazer, né? Sim. Jornalismo da FAI? Tava tendo uma palestra? Contigo? Certo. Uhum. Sim. Uhum.
É muito delicada essas discussões aí, né? Qual foi tua resposta? Que poderia ser uma manifestação genética, o homossexualismo? Mas não a questão, a genética, porque eles falam que uma criança, um menino, ele pode nascer com genes femininos. Sim, sim. Sim, pode. Genes femininos. Pode. Então, aquele gene, ele pode fazer com que o corpo, ao longo da vida, vá fazendo com que o corpo crie hormônios naturalmente. Sim. É um exemplo, se não me falha a memória, dos transexuais. Tá? Parece-me que os transexuais são homens que nascem com hormônios femininos. Tá? E eles não se aceitam como homens. São diferentes dos travestis. Tá? Os travestis são homens que querem ser mulher. Entendeu? E os transexuais são homens que de fato nascem homem, mas não se aceitam como homem. Pois psicologicamente eles não conseguem se encontrarem enquanto homens. As ações, os pensamentos são todos femininos. Tá? Eles não se imaginam sexualmente se relacionando com uma mulher, né, etc. Tal. Enquanto que para o travesti isso pode ser possível. Tá? Pode ser possível. Existem casos em que homens que são travestis que se relacionaram com mulheres, tá? E que conceberam filhos. Isso é possível. Por quê? Porque são homens. Tá? E no momento do ato em si, o desejo carnal vai falar. E ele vai manifestar. Sabe? Teve um exemplo, só para concluir, teve um exemplo que eu vi, não sei se foi no YouTube uma vez, que uma amiga tinha muita vontade de ter um filho, uma coisa do tipo, e daí ela fez um acordo com um amigo que era travesti, e daí os dois tiveram relação e ela concebeu a criança, tá? E aí daí hoje, parece que hoje eles criam a criança juntos. Mas claro, ele continuou travesti, né? Mas é o pai da criança. É o pai da criança. Por quê? Porque ele é um homem. Tá? Ele é um homem. No caso do transexual já é diferente, a galera está assustada. No caso do transexual já é uma situação diferente, porque ele não consegue se conceber como homem. Tá? E já é uma situação mais delicada, né, que você já tem que olhar com mais respeito. E todos, exceção. Todo mundo tem que ser olhado com respeito. O travesti, o transex, ainda tem esse ainda também, né? Isso é mais complicado também, né? Mas enfim, vamos lá. Então, um exemplo dessa situação aí acidental, que o acidente não impossibilita já estamos saindo, não impossibilita o ser de ser quem estou fazendo daqui o exemplo de uma parede. Exemplo simples. Uma parede. Ela pode ser preta, vermelha, alta, baixa, curta, longa, em formato circular, ou em formato, como é que eu posso dizer? Aquele que é assim, rapaz, a gente chama, como é que é o nome? Espiral. Mas a essência dela não vai se perder, ela vai ser sempre uma parede. Entende? Alta, baixa, preta, azul, vermelho, o cinza, tá? A essência dela não vai ser modificada, né? Ou seja, ela vai continuar para nós sendo parede.
né? Não é porque essas paredes aqui hoje são pintadas do que cor mesmo isso aí? São bem chumbo, né? É isso mesmo? Tá. Se chegarmos aqui amanhã e elas todas essas 3 paredes, essas 4 paredes, estiverem pintadas de azul ou de vermelho, vão continuar sendo paredes para nós, né? O que mudou foi a cor dela, ou seja, um acidente que elas sofreram. Tá? Nesse sentido. Então, as qualidades que são dadas ao objeto, tá, é que nós chamamos de acidente ou de contingência. Tá? Chamamos de qualidades contingenciais. Ou seja, é aquilo que o objeto pode ser ou pode não ser. Tá? Ela pode ser alta, ela pode ser baixa, ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode ser azul, ela pode ser preta, ela pode ser branca, ela pode ser só de cimento, rebocada só com cimento, ela pode ser só no tijolo, mas ela vai ser sempre uma parede. A essência primeira dela não vai modificar, não vai ser modificada, a identidade dela não vai ser alterada. Então, a Tami Miranda, ela vai ser sempre Tami Miranda. Apesar de que agora ela gosta de chamar de Tami, alguma coisa que soe masculino, né? Mas ela vai ser sempre mulher. Não há como fugir. Tá? Na outra aula a gente conclui esse negócio aqui. E entra no outro assunto.